Oi, conversar com a JM no ar. É uma honra estar gravando nesse cenário lindo aqui, essa maravilha. E a minha convidada de hoje, ela é importada. Ela veio, não é daqui, ela vai se apresentar para vocês. E a história dela, a história de vida dela, que ela vai compartilhar, é uma história que eu acompanhei por muitos e muitos anos. Depois que eu vim morar aqui, eu acompanhei de longe. A nossa amizade é a minha amiga do coração, é a minha irmã do coração. E eu tenho certeza que o que ela vai compartilhar contigo é assim, é tudo a verdade que ela vive. Renúncias que ela fez no decorrer da caminhada da vida dela. E é isso que a gente quer contar para ti. Renúncias. Renúncias às vezes faz tu crescer. Então, minha amiga, eu vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Prazer, eu sou a Márcia, da JM Contabilidade, e o Conversar com a JM nasceu para trazer histórias que inspirem você, que possa trazer algo para o teu coração, para a tua vida, que edifique a tua vida, assim como edifica a nossa. A fala é tua. Quem tu é, de onde tu veio? Olá, eu sou Débora, meu nome é Débora Brito, eu sou natural de Bagé, moro em Bagé, né? Sou a esposa do Anderson, a mãe de Samuel, né? Colaborador da JM, mãe do Josué e mãe do João Pedro, né? Estou aqui, sou amiga há 30 anos da Márcia, temos uma amizade de 30 anos, desde a adolescência, e é uma surpresa estar aqui. A minha amiga, nos surpreende sempre, né? Então, eu creio que é um propósito de Deus estar aqui. Mas estamos aqui para contar um pouquinho do que Deus está fazendo, né, na nossa vida, como as coisas têm acontecido. E vamos viver esses dias, esse momento juntos aqui. Veio passar uns dias de descanso, de férias, ver o filho, mas bem capaz que eu ia deixar passar essa oportunidade que Deus está nos dando de contar essa história. Nunca! E ela meio titubeando, eu digo assim, tu não tem querer. Foi ou não Pois foi, é, fui, Débora? fui impulsionada, empurrada. Por livre e espontânea pressão, ela tá aqui para contar a história dela. Minha amiga, vamos contar lá do início. Do início, vamos começar a teu primeiro emprego, como que foi teu primeiro emprego e assim sucessivamente. Tu também foi empreendedora até a gente chegar no lugar que tu está hoje. Conta pra gente do teu primeiro emprego, como é que foi? Olha, a gente começou muito cedo, né? A Márcia foi uma inspiração, porque a Márcia trabalha Deus de muito novinha, né? E a gente começou nessa amizade, eu tinha 13 anos, ela tinha feito 14, e a Márcia sempre trabalhou. Então, olhar para a Márcia e pensava assim, eu tenho que trabalhar. E também para colaborar em casa, né? E aí nós, em função disso, meu pai conseguiu, soube de alguém que estava precisando de uma empregada doméstica, e eu fui lá e comecei a trabalhar, né? Guriazinha, novinha, não sabia fazer nada, daí a senhora me deu uma listinha, né? Cheia de afazeres, e ali eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei alguns, não sei se foi, chegou a um ano ali, mas depois dali nunca mais parei. Eu comecei a adquirir as minhas coisas, né? Essa conquista aí do primeiro emprego, de ter o nosso próprio salário, de poder ajudar pai, ajudar mãe, né? Foi o que aconteceu. De lá para cá, vieram outras oportunidades também, mas sempre nessa área de trabalhar no lar de alguém, né? E até então eu não sabia o valor que isso tinha, né? Porque as pessoas precisam de colaboração em casa, né? E por um tempo muito carreguei vergonha de fazer isso, né? E de um tempo, depois que eu me converti, Deus me ministrou que isso era uma oportunidade que Ele me dava, de entrar nos lares e poder abençoar aquele lar, fazer a diferença, ser sal, ser luz, né? E viemos vindo, né? Agora estamos tentando entrar numa outra fase. E depois, tu trabalhou no hospital um tempo também. Sim, há 3 anos atrás, eu ainda estava no hospital. Eu trabalhei por 6 anos e meio na Santa Casa de Bagé, né? Como auxiliar de nutrição, né? Fazendo serviço de copa. E, e foi um desafio bem grande, né? Porque precisa de muita agilidade, aprender dietas. É uma, era tudo novo, né, para mim. É trabalhar em equipe, porque eu sempre trabalhei mais sozinha, dentro das casas de família, né? Quando muito com uma colega, mas eu tinha vontade de trabalhar em equipe, trabalhar numa empresa.
E chegando ali eu me encontrei porque era um serviço de 6 horas, era o que eu vinha pedindo para Deus, um serviço que desse para me atender a minha casa, né, poder continuar sendo bênção na igreja, servindo a igreja, e também fazendo a obra de Deus, sendo mãe, podendo ser mãe, cuidar de tudo, né, e poder trabalhar e ter uma remuneração. E foi isso que aconteceu. Deus nos deu essa oportunidade. E foi um tempo de muita bênção. Eu aprendi muito dentro daquele hospital, vendo as necessidades das pessoas, né? Vendo a importância do evangelho chegar a outros lugares. Tive muitas oportunidades de evangelismo lá dentro, inúmeras, né? Oportunidade de levar a palavra para os meus colegas. E vivi um tempo muito especial dentro do hospital. Tu é mãe de 3 meninos e tem o teu esposo. Então, 4 homens. Tu te sente uma rainha? Ah, eu me sinto muito privilegiada. É uma bênção muito especial, assim, ter a família que eu tenho, né? Todos esses meninos, né? Teve um momento que eu pensava assim, meu Deus, isso é muito difícil, só homem, né? Quanta bagunça, quanta coisa para lavar. Mas com a maturidade, assim, a gente vai entendendo que é um privilégio. Hoje me sinto essa rainha aí. Todos querem a mãe. Tu trabalhando fora, como que tu administrava eles em casa? Tu fazendo a tua função, como que tu fazia essa administração de longe? Que eu sei, que tu sempre foi muito cuidadosa com eles, disciplinando, mesmo de longe, não estando ali presente. Mas como que tu conseguia fazer isso de longe? É um desafio, né? Porque nós somos muito ativos na igreja, né? Muito, bastante ativos na igreja, nossa vida é bem corrida. Mas, assim, ser mãe, trabalhar, eu tenho como princípio, nós temos no nosso lar, que a maternidade é algo, a paternidade, a maternidade é algo muito importante, é algo que não pode ser é, terceirizado, né? Então é nós que temos que fazer, nossos filhos nós não damos para ninguém criar, ninguém comandar. Quando eu fui trabalhar no hospital, o Samuel já estava mocinho já devia estar com uns 12 anos, 13, entre 12 anos, acredito. E aí Samuel meio que tomou conta, nos ajudou, né? Então o Samuel tinha os compromissos dele, tinha a escola, tinha a aula de bateria, ia pro IMBA, mas ele também, quando chegava em casa, ele tinha almoçar, lavar a louça, se organizar, pegar o Josué na escola, e eu trocava de turno. Tinha um mês que eu tava de manhã, tinha um mês que eu tava de tarde, né? Eu trabalhava 6 horas. Então, assim, Samuel foi o nosso parceirão, né? Então, nós passávamos no telefone, né? As colegas que trabalhavam comigo sabiam que eu tava sempre ali comandando, né? Eu disse, mamãe, o que eu faço agora? Tal coisa, já fiz. E agora? Coloco água no arroz, né? Viro a carne, aumento a água do feijão. Como é que eu faço para aquecer feijão? Então, assim, era corrido, mas, assim, ele foi seguindo passo a passo, né? Aí, quando veio a pandemia, mais dentro de casa ele teve que ficar, né? E aí teve que cuidar o Joãozinho, porque o Joãozinho era pequeno. E aí ele tinha que comandar os 3 meninos. Então eles passavam olhando filme, né? Ele cozinhava quando precisava, ou aquecia a comida que eu deixava pronta. Era uma rotina louca, assim, porque bastante coisa, né? E são uns quantos, né? E tinha as brigas, ainda tinha que administrar as brigas ainda por telefone, né? Mãe Josué, mãe Samuel, né? Mãe Josué não tá obedecendo, né? O João, o que que eu posso dar pro João comer agora, né? Então, agora dá a fruta, né? Agora espera que eu já vou chegar, eu dou papazinho pra ele. Então era corrido, mas assim, o Samuel foi um auxílio muito grande, né? O Anderson sempre tentava ajustar os horários dele para que ele pudesse em casa também estar no horário de almoço em casa, para colaborar. Aí dava o almoço, saía, eles ficavam acomodadinhos em casa. E ia de novo, saía de lá, às vezes conseguia me pegar, nós passávamos no mercado, vinha para casa cheio de bolsa, né? Chegava em casa, arrumava todo mundo, ia para a igreja. Mas deu certo, deu certo. Conta pra nós, quando tu conheceu Jesus? Ele te encontrou ou tu foi ao encontro dele? Essa história é linda. Muito boa. Bom, eu conheci Jesus aos 11 anos, né? Indo aos cultos convidada pelas minhas vizinhas, né? Tinham meus vizinhos, Deus fez um avivamento, acredito, na minha rua, e o pessoal começou a se converter, né? E a conversão deles, assim, alcançou muita gente da rua ali, da volta, da redondeza. E eu era uma menina, né? Uma criança. E eu ia para eles com os cultos. Eles convidavam a mãe algumas vezes ia, outras não, mas ela me liberava para ir. Então, só que aos 11 anos eu tenho a lembrança, né, da Claudete, né, que é uma amiga de longa data, e vizinha, e da Vanessinha, hoje pastora, né?
tá lá em Brasília, eu lembro delas me convidarem para receber Jesus. Eu queria deixar ele entrar no meu coração, né? E eu disse sim, porque eu já tinha entendido o evangelho, né? Era muito novinha, eu me lembro da sala, do lugar, a gente saiu da reunião do lugar de culto e fomos para outro lugar, e ali eu recebi Jesus. Mas eu também lembro que após aquela situação, assim, começou a se gerar muita dificuldade de eu continuar indo às reuniões. A partir dali, eu não conseguia mais estar presente. Parece que a minha mãe me bloqueava. Eu comecei a olhar, enxergar outras coisas que até então eu não via, né? Enxergar os meninos com aquela questão de querer namorar, né? E aí eu tive um afastamento, né, do evangelho, assim. A minha, o receber Jesus naquela situação, eu tinha certeza do que eu tinha feito, mas eu também tinha certeza, parece que eu não conseguia continuar. E eu não tive naquele momento o acompanhamento, talvez necessário, que precisava para continuar, né? Que é um discipulado, né? Porque eu era uma criança. Então, uma criança recebeu Jesus, né? E eu vejo a importância de olhar com isso, para essa situação, para uma pessoa assim, com um olhar com mais cuidado, independente da idade que tenha, nós cuidar como se fosse, com a preciosidade que tem uma alma, né? E aí eu me distanciei do evangelho. E foram longos 10 anos. E aos 21 anos, eu estava numa situação bem delicada, entre os 19, 20, 21, ali 20 para 21, estava bem difícil. Eu já estava morando com o Anderson fazia alguns anos, fui morar com ele véspera de fazer 17. Eu já tinha conhecido antes, fui morar com ele. Só que daí começou uma situação assim difícil na nossa vida, um tempo muito difícil, de não dar certo, de trazer muita dificuldade, muita briga dentro de casa. Nós chegamos a nos agredir em algum momento. Então eu queria abandonar, não queria mais. Muito nova para estar vendo aquilo, né? Tudo aquilo, tu viveu tudo isso comigo, perto de mim, né? Mas houve um dos dias assim que eu tava com um mensageiro. Eu não sei se alguém lembra, o pessoal muito antigo vai lembrar que os irmãos menonitas tinham um livrinho pequenininho assim que se chamava O Mensageiro, de 1992. E eu lia constante porque tinha muitos relatos reais, testemunhos. E no final daquele mensageiro tinha como receber Jesus. E eu li, ia dizer a oração e dizia os passos que eu tinha que dar após. E aquilo para mim foi incrível. Aí eu fiz aquela oração, entregando a minha vida para Jesus. E quando foi. E eu procurei fazer os outros passos. Eu tinha que procurar uma igreja, tinha que procurar uma pessoa. E eu fiz. Naquele período eu procurei uma irmã, que morava ali na mesma rua mais acima, que eu sabia que era uma pessoa firme, lá da época da minha rua, né? E conversei com ela, ela orou por mim. E ali estava começando um processo do Senhor na minha vida. Foi imediato? Não foi. Foi acontecendo uma coisa de cada vez. Só que ela me mostrou a igreja que ela estava indo, conversou comigo, mas foi um desafio. Foi um andar, né? E aí tá, e ali eu fui, não com muita força, né? Foi devagarzinho, mas eu comecei a entender que algo estava acontecendo, né? Mas o desejo de separação ainda continuava. Na verdade, as minhas coisas estavam arrumadas dentro de casa para ir embora. E eu entendia que não tinha mais como continuar nesse relacionamento, né? Tava muito desafiador, nossa vida tava bem destruída, o Anderson estava envolvido com drogas, né? Eu tava, é, assim, não tinha mais ânimo para continuar esse relacionamento. E na continuidade, eu percebi que Deus estava trabalhando de uma maneira tão especial. Teve um dia que eu cheguei em casa, meu esposo, eu cheguei e ele saiu. Nós estava com a dificuldade era tão grande, eu entrava e ele saía. Eu cheguei do trabalho, trabalhava numa casa de família nessa época, eu tinha 21 anos, tinha perdido meu pai há um mês e pouco, e quando eu entrei ele saiu, né? Aí eu fechei toda a casa, era começo da tardinha, e fui chorar, né? A primeira vez que eu senti assim um desejo de qual o motivo da minha vida, né? Eu tinha um casamento destruído, 20 anos sem um pai, eu não tinha uma convivência boa com a minha mãe, era bem difícil nosso relacionamento, e eu entendi ali que não tinha motivo pra viver, não tinha filhos ainda, né? Tinha muito desejo de ser mãe, mas ainda não era a hora. E aí eu entendi, eu tava ali chorando, né? No escuro, tudo escuro para quem porque as crianças da volta iam pra lá, não tinha filhos, né? Iam pra lá, e eu apaguei tudo para que ninguém me incomodasse, ninguém fosse lá. E daqui a pouco começou a entrar um louvor, um barulho de louvor, assim, aquele toque de violão suave, e aquela canção dizia: Deus está aqui, aleluia. E quando eu escutei, eu disse, mas essa canção eu conheço, né? Era uma canção lá da minha infância. E eu
abri a fresta da janela, né? E eu até lembro que uns anos atrás eu escrevi para o pastor que abriu aquela congregação na frente da minha janela. Eu escrevi para ele agradecendo. Quando eu escutei aquela canção e eu percebi que eu reconheci ela, eu abri a janela e automaticamente eu estava em trevas lá dentro, tudo escuro. A luz entrou, né? E aí eu vi que estava saindo ali, tinha mais pessoas sentadas, a garagem estava entreaberta, eu consegui enxergar as pessoas sentadas ali, só as perninhas, né? E aí eu fui para a porta, que a porta daria mais para me enxergar melhor. E saiu vários louvores que eu conhecia da minha infância ali, e uma esperança acendeu dentro do meu coração, né? Que nem tudo estava perdido, Deus estava me dizendo que ele estava ali, né? E a partir dali, assim, eu pensei, bom, se eu lembro bem, daqui a 7 dias tem outro culto desse, né? E eu vou me preparar para o próximo culto. Aí, naquela semana andou, já não como estava andando, com tanta tristeza, com tanta dificuldade, né? Mas a esperança da próxima quarta-feira, era uma quarta-feira. E na outra quarta eu estava no ônibus e enxerguei o senhor, que estava morando ali, eram os novos vizinhos, né? Enxerguei aquele senhor. Aí eu percebi que toda quarta ia ter, né? Foi o que eu pensei. Eu encontrei o senhor no ônibus, o dono da casa, meu vizinho novo. E aí, olhando ele, fiquei com um pouco de vergonha de perguntar, né? Eu pergunto, me ofereço para o culto, será que vai ter de novo? Mas aí eu não tive coragem, caminhei com ele, assim, ele desceu na mesma parada que eu, e nós caminhamos, assim, meio pertinho, e eu não me animei a falar com ele. Mas aí, na sequência, cheguei em casa, tomei um banho e fiquei pronta, né? Fiquei pronta. Digo, se for começar, aí vai começar a chegar os carros. Um carro, chegar as pessoas, passando com a Bíblia na mão. E eu pensava, eu preciso ir lá hoje. Aí, daqui a pouco passou minha vizinha que tinha orado comigo, né? Era uma Mara, né? E aí, quando ela foi passar, eu gritei ela. Irmã Mara, ela me olhou, oi, tipo, é culto? Ela, sim, é um culto. Posso ir contigo? Ela, claro que pode, com certeza. E aí eu só fechei a casa, porque estava tudo pronto, né, para mim ir. E ali começou uma etapa nova na minha vida, né? O pastor estava ali e disse, jovem, te vi sentada na outra semana e hoje te vi ali de novo nos olhando e eu entendi que Jesus estava te chamando, ele falou, né? Aí eu entrei, quando eu saí, quando o culto estava prestes a acabar, eu enxerguei o Anderson sentadinho no mesmo lugar que eu estava antes, né? Observando aquele culto de longe, né? Ele não sabia o que era um culto. E há um tempo atrás eu tinha dito para ele que a nossa vida só tinha esperança com Jesus. Que só se Jesus entrasse na nossa vida tudo podia mudar. E ali Deus estava entrando na nossa vida, né? Eu cheguei em casa e ele perguntou o que que é aquilo lá. Eu falei, aquilo é um culto, que eu até falei, onde Jesus pode mudar a nossa vida. Diferente, né? Ele falou para mim, né? Ah, e aí, aquela semana Deus nos deu algumas oportunidades. E uma das oportunidades que Deus nos deu foi de eu me aproximar mais do Evangelho, né? Começou a me dar pessoas, assim, para se aproximar de nós, de mim, principalmente, né? Que antes seguiu a vida normal dele, mas eu entendi que algo estava me levando para Jesus, de verdade, né? E aí eu recebi umas fitas, na época era fita, aquela fita cassete, não é fita, é fita cassete, que é do gravador, aquela Uhum. pequenininha, né? Pra escutar, e ali falava sobre o arrebatamento, a revelação do Apocalipse, né? E eu levei aquelas fitas pra casa pra escutar, só que quem se interessou nelas foi o Anderson. E nós escutamos juntos no domingo de manhã, e foi assim, algo que foi forte pra ele. Sabia que Jesus ia voltar, ele não sabia sobre nada disso. Nunca ninguém tinha falado do evangelho pra ele dessa maneira. E ele entendeu, né? Aí ele foi jogar e disse, ó, hoje eu volto mais cedo, hoje a gente vai jantar junto, né? Fez um monte de promessas, assim, que há muito tempo não acontecia, e eu me criei uma esperança, assim, ó, Deus está fazendo algo no nosso casamento, Deus está fazendo algo na nossa vida. E ele não voltou cedo, não cumpriu as promessas daquele dia. Foi difícil, bem difícil. Voltou machucado no futebol. E aí, quando ele chegou, né, a casa caiu, né, porque estava bem difícil a situação. Mas Deus não parou de trabalhar ali, né? Aquela foi a última vez que o Anderson usou álcool, foi a última vez que ele usou droga. Aquele dia foi o último dia que Deus deu um basta. Na quarta-feira ele foi pela primeira vez no encontro comigo, como ele tinha prometido no domingo de manhã. Quarta-feira eu vou contigo. E ele cumpriu a promessa dele na quarta-feira. Foi comigo e ele entendeu, assim, ele não queria sair daquele ambiente mais, né? Quando ele chegou ali, eu achei que estava bem difícil, porque ele estava suando, com a mão gelada, agarrado na minha mão, né? Nós bancando de casal, né? Que tava tudo bem, ele geladinho ali, né? Mas não estava tudo bem, mas ao mesmo tempo Deus começou a tomar nossa vida, assim. Aí quando eu cheguei em casa, acabou o culto, eu disse pra ele, vamos embora, só atravessar a rua, né?
E ele, tá, vamos. E aí fomos embora. Eu disse, por que tu quis vir tão rápido? Por que sair rápido lá? Eu digo, achei que tu estava incomodado, estava gelado. Eu disse, eu queria ficar lá, estava bom lá. O ambiente era um ambiente de amor, né? Na época era uma congregação da Metodista Wesleyana. E foi um processo, né? Que Deus foi fazendo e a partir dali o Anderson, passados uns dias, ele recebeu Jesus. Ele recebeu Jesus através da TV, no programa da Igreja da Graça, do R.R. Soares. E nós recebemos a Jesus junto, assim, foi um passo que nós levantamos e tomamos junto. E a partir dali as coisas começaram a acontecer, né? Lá se vão 22 anos. 22 anos que vocês não olharam mais para trás. 22 anos, sem olhar para trás. O Anderson, pelo que eu conheço da história de vocês, ele realmente abandonou tudo, drogas, álcool, vida errada, e nunca mais voltou, né, Débora? Não, nunca mais, assim. Eu costumo dizer hoje, eu entendo um pouco mais disso, eu penso assim, ó, quanto mais intenso e mais profundo é a nossa entrega a Jesus, mais Jesus vai poder fazer, mais rápido, né? E mais profundo que Deus vai fazer. Então essa entrega do Anderson foi muito genuína, foi mais forte que a minha, né? Eu ainda tinha várias interrogações, apesar de conhecer Jesus lá de quando criança, mas fui muito devagar, não queria abandonar algumas coisas que já não devia mais fazer parte daquela nova caminhada. O Anderson entendeu muito rápido. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a se dedicar assim, ao Evangelho, ele se machucou, ele estava desempregado, né? Então ele aprofundou a vida dele naquilo ali, em orar, buscar Deus, tudo que ele estava aprendendo ele começou a praticar. E eu fui devagar, né? Queria continuar escutando pagode, queria escutar a Delta, né? A famosa Delta. Tinha algumas práticas assim, continuei muito orgulhosa, é, com mentira ainda, com várias coisinhas pequenas, mas que ainda atrapalhava a caminhada com Cristo. Mas a entrega do Anderson foi muito genuína e a entrega do Anderson foi que me fez olhar assim, olha, se Jesus está mudando a vida dele, se Jesus está mudando a vida dele, o que mais ele não pode fazer? Então essa transformação me quebrou assim, e me fez reconhecer que Deus é todo poderoso. Que aquela minha frase que eu soltei lá no começo, quando nós estávamos na instrução, eu nem sabia, eu sabia que Jesus tinha poder, mas eu não conhecia todo o poder dele para fazer todas as coisas novas, né? Que nem ele fez. Coisa linda. 22 anos se passaram. Sim, 3 filhos. 3 filhos. E muitas dificuldades. Sim, Muitas dificuldades. muitos desafios. O teu primeiro filho, que é o Samuel, todos são meus afilhados. Ela é Dinda de todos. Sou Dinda de todos. E o Tiago também é o teu afilhado. Isso. E eu acompanhei toda a trajetória. E você está totalmente nas mãos de Deus. Sempre, sempre, desde sempre. Desde o primeiro momento que vocês disseram sim para Deus, para Ele ter o controle da vida de vocês, eu acompanhei muitas, digamos, não foram dificuldades. Aos olhos das pessoas, são dificuldades. Porque o Anderson ficou bastante tempo sem ter um emprego de carteira assinada, tendo que. Eu lembro do Anderson vendendo trufa, era trufa? Trufa, ele vendia. Trufa, caminhava quilômetros e quilômetros, porque onde a gente morava é bem longinho do centro, tipo uns 40 minutos a pé, né? 45 minutos a pé. E ele fazia todo aquele trajeto caminhando, vendendo docinho, sabe? E quanto tempo isso durou? Como que tu não desanimou? Como que foi? Ou tu desanimou e Deus te sustentou? Olha, foi um desafio. O Anderson estava desempregado quando a gente conheceu Jesus, mas assim, logo ali Deus providenciou o emprego, né? A Márcia foi a quem fez a ponte, né? E o Anderson começou a ser servente de pedreiro, né? Um desafio, porque a gente veio cheio de orgulho, cheio de coisa, né? Que a gente não quer, e ali ele começou a trabalhar como servente de pedreiro. E começou a gostar do que estava fazendo, ter o salário dele, a dignidade dele sendo restaurada, né? E Deus honrando, né? Ele vendo ali o esforço que é, né? Saiu da vida de militar, passou um tempo desempregado e agora voltou ao mercado de trabalho, mas de outra forma, né? Mas Deus ali tentando nos fazer ser humilde, né? Aprender a ser fiel no pouco. Ele ficou alguns meses trabalhando, porque era empreitada, naquela obra, era uma obra num posto lá da nossa cidade. E ele trabalhou alguns meses ali
E quando ele descobriu que ia realmente assinar carteira, eu cheguei em casa com o exame que eu tava grávida de Samuel, né? Então ele me mostrou o presente que ele tinha recebido, eu mostrei o presente que Deus estava nos dando, que era um teste, um exame que dizia positivo, né? E a partir dali a nossa vida começou a ganhar, a gente começou a ver Deus fazendo tudo novo, né? Nos dando um filho, restaurando nosso casamento, né? E fazendo as coisas da maneira que, dando emprego, né? E aí fazendo tudo novo. E aí, na continuação, antes de Samuel nascer, acabou a empreitada naquela obra, né? E aí o Anderson precisava agora ver um novo emprego. Só que como se fechou o tempo assim para não tinha emprego naquele momento. Ontem recebeu o seguro dele, né? Desfrutou do nascimento de Samuel, me ajudou bastante, porque era eu e ele em todo o tempo. Ajudou bastante ali. E no período certo, Deus aprove, abriu a porta de novo, antes foi trabalhar em outra obra. E antes ficou entre obra, engenho, por um período, mas houve um tempo, Samuel acho que já estava com, não vou lembrar a idade que o Samuel estava agora, mas o meu irmão ofereceu, Anderson estava trabalhando em carteira assinada, e ela ofereceu pro Anderson um vendedor Sims para ela, né, que ela precisava de um vendedor. E aí o Anderson aceitou. Aceitou, né? Eu não sou vendedor, ele disse, né? Eu não sou vendedor, mas vamos lá, que Deus está proporcionando, eu vou ir. E foi, assim, e foi tão feliz naquela. Né, ele disse: eu tô ganhando mais do que eu ganhava nas empresas. Ó, viu? Tô ganhando mais do que eu ganhava nas empresas, era diário, né? Devido às vendas, ela dava valor, né? E aí foi uma benção, assim, pra vida dele. E ele destravou uma parte das vendas na vida do Anderson, né? Então foi um tempo, não foi muito longo, mas eu percebi, assim, que tudo vem para nos amadurecer, né? Trabalha a humildade, né? Porque pro cristão, assim, nós temos que entender que a dependência de Deus, né? E nessa caminhada, o que Deus mais tem nos feito depender da mão dele, né? E isso tem sido, assim, um crescimento gigante na nossa vida. Porque a gente dizer que tem Jesus, né? E confiar na força do nosso braço é uma coisa. Ah, mas eu conquisto. E é importante nós conquistar, nós ter essa força de vontade. Mas às vezes na nossa caminhada eu entendo que é como se Deus nos parasse, não nos deixasse avançar para que nós dependêssemos dele, né? Eu entendo isso, até outro dia tu disse, né? Eu poderia, eu conseguiria, mas é como se Deus dissesse, não, eu quero que seja do meu jeito para que vocês entendam que sou eu que estou fazendo, né? E eu entendi isso, os docinhos vieram, né? Eu não me lembro onde trabalhou no frigorífico depois, né? No frigorífico, trabalhou de pedreiro, né? Fez algum serviço de obra e ali foi indo, né? Eu continuava às vezes em alguma casa de família, fazia meio turno, né? Tinha o Samuel e aí foi indo. E hoje o Anderson é um vendedor numa loja, né? Trabalha ali com vendas já fazem 8 anos. Deus tirou o Anderson, ele passou uns anos sem assinar carteira, né? Trabalhando como vendedor na rua. E hoje já faz 8 anos que ele trabalha numa loja, né? Tá lá num balcão, servindo a Deus ali, honrando a Deus ali com o emprego dele. E porque é Deus que faz tudo. E tu renunciou ao teu serviço lá no hospital, também por uma ordem de Deus. E como que foi isso? Conta pra gente. Como uma mãe com seus filhos em casa, tendo que também ajudar, ser auxiliadora, ajudando ali, que era o que tu estava fazendo, ajudando, afinal de contas, é uma família grande, né, gente? 3 filhos, né, gente? 5 bocas, pessoas. né, gente? E tu ouviu o comando de Deus, a ordem de Deus, de tu voltar pro teu lar. Por que que tu tomou essa decisão? Que a gente sabe que foi uma ordem de Deus, mas como que foi esse pedido de Deus para ti? Tu demorou para dizer o sim, porque às vezes, né, se tu é que nem a Márcia que demora, ah, Deus, ficar brigando com Deus até até dizer sim. Conta pra gente como que foi isso? Quanto tempo tu já tá em casa desde a tua decisão e como que é? Como é que é, assim, ser totalmente dependência de Deus para tudo e ter a provisão somente do pai, né, do teu esposo, o salário dele, que provê tudo e faz milagres. Então Jesus faz conta. milagre. Jesus faz milagres, gente. Conta pra gente. Em pleno século XXI dizer isso é uma loucura, né? É uma loucura. Para os homens, né? Mas o evangelho é o poder de Deus, né? Para todo aquele que crê. Eu tive esse período no hospital e eu fui muito feliz ali dentro, muito feliz. Fiz
bons amigos, amigas ali, pessoas que eu amo e que estão na nossa volta ainda, que nos cercam, né? Fazem parte da minha vida. Alguns que eu não consigo ver tanto. E construir uma trajetória ali dentro, né? De respeito, de amizade, lugar para poder levar o evangelho. Só que eu comecei a andar, comecei a viver insatisfeita, triste, me sentia incompleta. Toda vez que eu saía, uma tristeza me abraçava. Uma tristeza me abraçava como eu não conseguia, eu não estava conseguindo mais dar conta, né? E junto ao hospital, eu trabalhava com as vendas, né? Com Natura, Boticário, e as minhas vendas cresceram bastante, aquele período que eu tive lá dentro. Então, tinha bastante coisa para dar conta. E continuava sendo mãe, esposa, né, dona de casa e também ativa na igreja, líder de mulheres, né, envolvida com aconselhamento, discipulado. Então, assim, começou a ficar justo demais. E eu comecei a me sentir, assim, incompleta, que eu não estava dando conta da minha, da toda a demanda que eu tinha, né? E então, toda vez que eu saía para trabalhar, eu estava perto do horário, uma tristeza começava a me invadir, me invadir. Só que eu dizia assim, como que eu vou deixar o emprego? Né? Nós precisamos dessa renda. Nós precisamos. Então não é. E aí algumas vezes eu disse, "Pô, eu não queria estar aqui. Antes me dava carona, eu comecei a andar sempre atrasada, comecei é, não querer cumprir aquela responsabilidade. E uma coisa eu entendi, eu não podia deixar um mau testemunho no hospital. Entendi assim, ó, que eu não podia sair de lá deixando o nome de Jesus manchado lá dentro, né? Mas aí, entre esse sentimento aí de parar, de não querer, de precisar do recurso que eu ganhava de lá, foram vários dias, vários meses, vamos dizer assim. Hum. Aí conversei com a minha chefe em algum momento e ela perguntei pra ela se tinha como o hospital me demitir, né? Porque um dia quando estava indo me deixar no hospital, e eu disse pra ele que eu não queria estar lá. E ele disse, então sai daí. Se tu não quer, sai daí. Eu entendo que a palavra dele pra mim foi assim, me liberou de uma responsabilidade que parecia assim que eu tinha que carregar a casa nas costas junto com ele, que se eu não trabalhasse, ele disse, tu não quer estar aí, sai daí. Tu não é obrigado a estar aqui, né? Deus é quem cuida de nós. Mas era pesado tomar essa decisão, né? Era difícil tomar essa decisão. Porque a gente quer ter recurso, a gente quer ter dinheiro, a gente quer, né? A gente precisa, seja na compra da roupa dos filhos, seja na comida, seja aquelas coisinhas que tu gosta no dia a dia. E eu cheguei e falei com a minha chefe, perguntei pra minha chefe se ela tinha como me liberar, né? E ela disse, poxa, Débora, não tem motivo pra te liberar. E o hospital não tá liberando ninguém, né? Nós estamos em contenção de despesa, não vão te liberar. Aí ela disse, não, isso aguenta mais um pouco até dezembro, né? Me falou, isso era maio, junho, eu acho. E eu pensei, até dezembro, eles não vão me liberar. Vai chegar em dezembro, eu vou ter esquecido, né? E eu vou prosseguir lá. E aí ficou mais forte, uma tristeza maior dentro de mim. E aí eu entendi assim que há tempo para todo propósito, né? E aí um dia Deus me disse assim, ó, eu não sou o mesmo que te sustentei quando o Anderson trabalhava sozinho. Eu continuo sendo a mesma. Uau. Quando só o Anderson trabalhava e recebia R$ 800, né? Era um tempo diferente, era. Mas o Deus daquele tempo é o mesmo Deus desse tempo, né? Eu entendi assim, aí eu fui para uma aula de escola bíblica e o pastor, na época era o pastor Wagner Mandrosato, ele disse assim, nós temos que entender que o recurso só nos chega às mãos por causa do Senhor, não é por causa nossa, né? E se nós colocar o nosso salário no nível achando que ele faz, porque nós só fizemos porque é ele, nós estamos anulando Deus, né? Ali eu entendi assim, ó, não é o que eu ganho, não é o que eu faço, não é nada disso. Aí o dia que Deus me ministrou, né, que o mesmo Deus que sustentava a casa com R$ 800 era o mesmo Deus desse tempo, que me sustentaria nesse tempo. Eu disse, bom, falei com a minha chefe de novo, tem como? Ela disse, não tem. Eu disse, então eu quero pedir demissão. Isso já era agosto. Tu vai pedir demissão? Eu vou. E ela disse, mas tu sabe que tu vai perder teus direitos? Eu disse, não tem problema. Eu estava entendendo que Deus estava assumindo, né, essa área da minha vida, me pedindo controle para ele, né? E eu só queria estar em casa, ter esse tempo com os meninos, ter tempo assim para estar com o Senhor, assim, sem essa correria, sem essa loucura toda, né? E aí foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Foi difícil, né? Porque todo mundo me perguntava várias vezes, tem certeza, né?
Tipo, eu não gostaria, mas eu precisava fazer aquilo. E foi o que eu fiz. E, e saí dali, assim, cumpri o aviso. Foi bem difícil cumprir o aviso, né? A despedida ali dos colegas, né? Todo mundo me dizendo, tem certeza, Débora? Mas não vai, né? Porque nós tínhamos estabelecido um grupo de oração na época da pandemia. Nós tínhamos um grupo que orava todo momento. Antes de começar o trabalho, nós organizava a cozinha, o café para sair. E nós orávamos, nos reuníamos e orava. A convite de uma colega, né? Pediu para nós fazermos isso. E por 1 ano e 5 meses nós fizemos isso dentro da cozinha todos os dias. Então, eu sabia que a semente tinha sido plantada lá e que isso podia vir a parar. Mas eu também sabia que a minha missão estava cumprida dentro do hospital. E aí eu fui, né? Cumpri o aviso, né? Tive despedida, foi um momento muito legal, assim. A gente pôde ver, assim, que coisa boa, assim, ser um bom testemunho, né? E viver o evangelho de verdade, e é o que Deus nos proporciona, né? Foi uma benção, devemos o momento da despedida, daí eu voltei para casa, assim, sem dor, sabe? Sem sofrimento, foi leve, né? E aí Deus proporcionou que o hospital ainda me ofereceu, antes de eu sair, um acordo mútuo, né? Eu não saí perdendo todos os meus direitos, porque aquilo foi uma novidade que aconteceu no período que eu estava lá, na minha saída, justamente na minha saída. Eu tinha feito uma oração ao Senhor, assim, Senhor, eu vou fazer a minha parte, porque eu preciso sair. Mas tu sabe que eu vou deixar muita coisa para trás e que vai me fazer falta. Se tu quiseres que eu tenha isso, tu sabe como fazer, né? E aí foi oferecido um acordo mútuo para mim. Eu ia sair com 4.000, um pouquinho assim, né? Só com o salário do mês, o aviso, eu cumpri. E uma parte das férias, se não me engano, e proporcional o 10º, né? Deus foi lá e reverteu. Saí com um valor de 14.000 parcelado, né? Deus providenciou os próximos meses, né? Para mim honrar meus compromissos. E de lá para cá, temos vivido essa dependência de Senhor. E posso viver minha maternidade mais tranquila, né? Participar da vida dos meus filhos, porque para mim, assim, eu sou bastante envolvida com discipulado, só que eu entendo que eu preciso ser a discipuladora dos meus filhos. Se tem algo que Deus me deu de presente é poder cuidar deles e apresentar Jesus para eles com a nossa vida, né? E cuidar deles, não adianta cuidar de todo mundo lá fora e não cuidar deles. Então, Deus me proporcionou, e com isso, sem eu saber, Samuel estava prestes a ir para o exército, né? Quando eu saí da Santa Casa. Saiu dia 21 de setembro de 2022. Mas eu não sabia que eu estava vivendo os últimos 2 anos de Samuel dentro de casa, né? Os últimos 2 anos. Então Deus me deu a oportunidade de estar bem pertinho. E tem uma frase de Samuel. Samuel tinha 16 anos, mais ou menos. E eu cheguei do trabalho um dia, ele estava com o João, era verão. Essa frase foi um alerta gigante para que tudo começasse. Samuel disse assim pra mim um dia, eu cheguei e disse assim, é meu sonho, né? Cheguei a casa bagunçada, né? Ele lá, ele tinha dado conta do que ele tinha que dar conta, mas estava lá, 3 guris dentro de casa, né? E eu disse pra ele, meu sonho é poder um dia chegar, ou a casa limpinha, organizada, tudo no seu lugar, né? E ele me olhou e disse, olha, mano, o dia que isso acontecer, nós não vamos estar mais aqui. Nós vamos ter ido embora. Aquilo foi muito forte, um adolescente de 16 anos. Ele entender que eu ia ter a casa organizada um dia, mas sem a presença dos filhos. Eu acredito que nem ele entendia tudo que ele estava falando ali, mas ali Deus arranjou uma maneira de falar comigo assim, que eu estava perdendo a melhor parte. E aquilo foi um sinal de alerta e me levou para viver esse tempo assim, de que eu estava perdendo a melhor parte. Aquilo começou a gritar dentro de mim, veio todas essas circunstâncias que eu falei para vocês. E ali estamos nós. Agora tu que discipula teus filhos, tu que alimenta teus filhos, tu que cuida da tua casa. Sim. E esse preço que foi pago, tá valendo a pena? Olha, assim, a minha vida do lar, assim, é uma das coisas que eu mais valorizo, né? Tem uma época que a gente é jovem que a gente só acha que é canseira, né? Ter filho, fazer comida, ter marido, roupa pra lavar. Só que eu tenho aprendido a valorizar nos mínimos detalhes, né? Eu tenho roupa pra lavar porque tem gente lá com saúde, né? Eu tenho bastante louça na pia, porque tem comida naquela casa. Então, assim, eu sempre fiz isso, mas de uma forma corrida, né? E hoje eu posso fazer com mais tranquilidade, né? Hoje já não tô mais totalmente parada assim, né? Mas tô lá. Pude aproveitar os últimos anos do Samuel em casa, acompanhar o Joãozinho. O Joãozinho tava tinha acabado de fazer 4 anos.
quando eu parei de trabalhar no hospital, de ficar esse tempo fora de casa. E posso cuidar do João, levar para aula, buscar, né? Faço essa correria toda, fazer o João comer, que é um desafio. E acompanhar a entrada do Josué, a saída da pré-adolescência para a adolescência, que era uma preocupação que eu tinha, né? Josué é muito espoleta, muito ativo, né? Uma adrenalina alta, diferente de Samuel, que era mais caseiro, mais tranquilo. Mas eu posso acompanhar todo esse processo, né? Tirar todos, mãe, hein, mãe, 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 mas hein, mãe? Várias dúvidas, mãe, posso, mãe, deixa, mãe, tu vai comigo. Então eu tô ali para fazer isso, né? Consigo organizar meus horários, fazer isso. É uma vida ativa, porque é onde tem uma família, né, grande, tem atividade, tem bastante coisa para fazer, mas tem sido uma benção muito grande, muito grande. E o que eu vejo é, hoje, com o salário do teu esposo, sem a tua parte da tua renda, vocês vivem melhor, vocês têm carro, vocês têm Sim, casa própria, vocês sustentam. Agora o Samuel não tá com vocês, sim, mas são 4 pessoas numa casa, então é toda essa demanda que é alta, é uma família grande. E Deus provê, Deus faz milagres, né, com o salário. Então, olhando por esse lado, né, Débora, que não é a quantidade, né? não, Não é a quantidade. Quando eu falo assim, eu digo para as pessoas, digo, o dinheiro é espiritual. Porque se é consagrado a Deus, se tu deixa ele no controle, se tu vive realmente de coração, de alma, de corpo, o que o evangelho te ensina, se tu te entrega, tu vai acabar vivendo o que tu vive hoje. A tua viagem também, vocês saíram de Bagé agora, porque Samuel mora aqui em Osório. A viagem de vocês, o cuidado que Deus tem, tudo a gente vê assim, Deus cuidando de vocês em cada detalhe, em cada, sabe? É tão lindo de ver. Eu que acompanho vocês desde sempre, 30 anos da nossa amizade, que eu vejo, eu sou testemunha viva de tudo que vocês vivem. Que é chocante. Se tu conta, as pessoas vão dizer assim, não, não pode. Não pode ser. como, né? Né? E vocês não é uma família que diga assim, ah, a gente passa trabalho, a gente renuncia, a gente come mal. Não é assim. Não, não. Essa questão de hoje, assim, nós viver com o salário do Anderson, com o que ele trabalha, né, e ganha. Eu tenho visto muito uma área que Deus está trabalhando, né, que eu acredito que é muito necessária para minha vida, né, a vida de muita mulher. Quando nós trabalhamos fora é uma benção, né, o recurso chega na nossa casa com mais tranquilidade, mas exige bastante, é um desafio, né, a mulher sai de casa, aumenta a demanda, uma pressão toda, a mulher já vive sob pressão. E eu vinha nessa função há tempo, só que isso também traz para a mulher uma, né? A mulher se sente empoderada, né? Se levanta e, né? E ali quer governar, né? Também porque ela tem salário, às vezes ganha mais, meu salário era mais alto que o do Anderson. Só que eu vim entendendo que Deus queria me colocar no lugar de esposa, né? E de viver essa submissão cristã autêntica, não uma submissão onde o marido pode tudo, a mulher não pode nada, não, mas de nós viver a vida comum do lar juntas, debaixo de uma mesma missão. E para mim entrar por essa porta de ser, deixar meu esposo ser quem ele precisa ser, cumprir a missão dele e o papel dele de esposo, sem ter minha participação, foi muito importante, muito importante. De ver a maneira quando se organiza, a maneira que ele pensa em nós, a maneira que ele cuida de nós, e poder ser cuidado. Porque eu não vivia isso. Eu queria me autocuidar, eu me providenciava, mas eu vi Deus fazendo nos detalhes, querendo cuidar de mim a partir do meu esposo, né? A renda do Anderson é suficiente, né? Ah, aperta? Claro que aperta. A gente vai dizer que dinheiro não faz falta, dinheiro faz falta, né? Mas todo recurso necessário nós temos tido nesses anos, né? Nós não temos tido falta de nada, exatamente o que fala a palavra do Senhor, né? Meu justo viverá pela fé, né? E também fala ali de que aquele que teme ao Senhor não tem falta de nada. E isso nós temos vivido na íntegra. Eu tenho muito, assim, eu sou muito grata pela tua vida, pela tua amizade, pelos 30 anos de amizade. Bastante tempo. Quando eu vim morar aqui,
Quando eu vim morar, a Débora me deu um vasinho pequenininho com manjerona, né? Foi. Com manjerona. Por quê? Porque era uma flor que ela... um Era um tempero. tempero do feijão, Um né? tempero do feijão. E ela disse, tu vai ir pra longe, então tu tem que cuidar dessa manjerona como tu cuida da nossa amizade. Que essa manjerona morrer, a nossa amizade pode morrer. E eu vim de Bagé a Osório no caminhão da mudança, Segurando a manjerona. segurando a manjerona. Assim, no caminhão, assim, cuidando daquilo. Um significado pra mim era da nossa amizade. Cheguei aqui, cuidei, botei lá na areazinha, assim, botava água. Um dia eu olhei daquela manjerona, ela tava morrendo. Digo, meu Deus, como é que eu vou contar pra Débora isso? Que eu deixei a nossa amizade morrer. Não pode ser. Mas a manjerona morreu, a nossa amizade não. Continua. Eu quero terminar de contar a respeito da providência de Deus, a respeito do cuidado, né? Mas tu falou aí da providência, nós temos vivido algumas coisas que eu não vivi trabalhando, né? Muitas vezes quando a gente trabalha fora, a gente tem dinheiro e não tem tempo. Uhum. E quando a gente tem tempo, a gente não falta dinheiro. Uhum. Não tô aqui fazendo apologia a não trabalhar, né? Porque cada um sabe o que Deus pede da sua vida, né? Então, há um tempo para cada coisa na nossa vida. Então, tem mulheres que é necessário que elas trabalhem fora, né? Hoje eu já voltei a trabalhar, trabalho 2 vezes na semana. Cuido, né, higienizo a igreja, sou diarista da igreja onde a gente serve a Deus, né? Que é algo providencial, que ajuda no nosso recurso e eu também posso estudar e cuidar dos meninos em casa, não me atrapalha. Mas viver o cuidado de Deus, deixar Deus fazer as coisas, né? Ver meu esposo planejando, né? Vendo que ele consegue se organizar, porque eu achava que eu era a pessoa organizada, que eu dominava as finanças. Se não fosse eu, Deus humilhou toda essa questão aí, né? Derrubou isto, né? E hoje nos colocou no outro nível, me colocou no outro nível, porque eu percebo assim que muito do que eu não vivia no meu casamento, a culpa era minha, né? Porque eu não me permitia ser cuidada, né? Então hoje muitas vezes estar em ligação dizendo, amor, o que precisa aí, tal coisa. E pra ti, precisa de alguma coisa? Né? Tipo, o orgulho era que eu compro as minhas coisas. Não vou falar, hoje não, hoje eu posso compartilhar com meu esposo porque eu aceito isso, esse cuidado. Então eu percebo o cuidado dele em todos os detalhes. Essa viagem foi planejada por ele. Todas as outras viagens que eu vivi foi cuidar de Deus e dependência de Deus. Muitas vezes Deus te usou, né, para patrocinar nossas viagens e cuidar dos detalhes, né, de cada coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu vim a Osório, eu viajei com R$11. O Samuel e R$11. E Deus providenciou tudo. A segunda vez, lá estava a Márcia de novo. Vocês vão vir, né? E pagou parte do recurso, né? Outra, né? O Anderson juntou lá dos afazeres dele, do trabalho dele. E a terceira vez que nós viemos, que foi em 2021, também lá estava a mão da Márcia, né? Toda vez Deus usou alguém, né? A Márcia foi usada só porque ela quis? Não, tenho certeza que foi o Espírito Santo, o Senhor usando ela para nos proporcionar o que Ele queria nos dar, e não foi diferente dessa vez. Mesmo que a gente se planejou, teve investimento ali para organizar o carro, os recursos para nós vir passar esses dias aqui. O que Deus está fazendo aqui em Osório é muito lindo, né? Essa casa aqui nesse lugar. No campo. Estamos aqui na serra, né? Quase tocando o céu. Quase tocando o céu, eu disse para minhas amigas hoje, me sinto mais perto do céu. Então, tudo é cuidar de Deus. Eu percebo, assim, que a dependência de Deus, a obediência, nos leva a lugares que para nós eram inacessíveis. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, Ele tem prazer em nos honrar, em nos abençoar e se manifestar na nossa vida. E eu acredito que isso é uma escola para nós, né? Que estamos entrando pela questão do... O Anderson hoje é aspirante, né, pastor? Creio que em breve nós vamos estar entrando por essa porta, abraçando esse ministério, pastoreio, mas eu entendo que Deus quer nos ver cada vez mais dependente dele, né? À medida que nós entregamos, envolvemos e cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de tudo que nós precisamos, né? Mas fizemos isso com responsabilidade, né? Não vou lá porque Deus faz, né? Deus dá. Não, a gente entende, a gente vive debaixo de um temor, né? Debaixo da palavra de Deus, né? Andando sob a palavra, à luz da palavra do Senhor, e tem sido algo lindo. Lindo, lindo. Que bom. Quero te presentear por tu ter aberto teu coração por livre espontânea Quase pressão. arrombado meu coração. Por livre espontânea pressão, tu ter
Olha que lindo, que bênção! Cacau Show! Muito obrigada. Eu que te agradeço por ter contado um pouquinho, mas Foi só uma pontinha de cada uma coisa, né? pontinha de cada coisa para inspirar algumas pessoas que às vezes ficam com medo de. O medo tem que ir embora, porque É, para Deus tomar conta, ser não tem glorificado, lugar né? para os dois, né? Ou é Deus, ou é o medo. Ou é o espírito de medo, ou é o Espírito Santo, né? Ela tá dizendo Num, isso pra mim porque ela sabe que eu tenho muito medo. num único, como é que você diz? Só ocupa Nunca num, espaço. num espaço só ocupa lugar um, não dá para ser os dois. E para terminar, eu quero te agradecer, tu sabe que eu te amo muito. Obrigada por tu contar um pouquinho da tua história, que a tua história chegue no coração de quem tem que chegar, Deus sabe quem vai ouvir, com quem ele vai falar, com quem essa história vai falar, que tu diga para quem tá lá do outro lado, passando por alguma dificuldade, em desespero, ansiedade, alguma mãe solteira, por exemplo, que ou também lá no seu lar que não tem o apoio do seu marido, ou uma mãe que tem o apoio do teu coração. Abre o teu coração agora e diz o que Deus falaria para essas pessoas que estão lá do outro lado, precisando de uma resposta de Deus. Márcia, é um privilégio estar aqui com vocês, né? Sei que fui, né? A minha tendência é não participar de situações como essa, é fugir. Mas entendi que não tinha como fugir, né? Isso que ela prega, gente, ela prega Mas não para é, não é, multidões e não queria ficar na frente de uma telinha de nada, gente. não é tão simples assim. Mas nós temos que honrar Deus com a nossa vida, né? E testemunhar o que Ele tem feito. É um versículo que vem ao meu coração. É aquela palavra que diz, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu tenho vivido essa palavra na íntegra. E o que eu quero deixar, expressar aqui que se alguém vivendo, assim, dificuldade, né? Não consegue exercer sua maternidade, não consegue cuidar do que tem que cuidar, se sentindo sobrecarregada, nós precisamos depender de Deus, né? Entender qual é o comando dele para esse tempo da nossa vida e obedecer. A obediência abre portas na nossa vida. E eu ter obedecido, assim, num tempo que, pós-pandemia, né, foi algo, assim, muito desafiador. Tive medo de fazer, sim. Mas só que, como eu respondi ao Senhor, eu acredito que da maneira que Ele esperava, eu entendo que eu estou vivendo coisas que Deus planejou para mim, né? Tem um versículo ali em Jeremias, talvez não consegui falar ele agora, porque é muita informação junto, né? E os planos do Senhor são mais altos que nós, né? Então eu tenho vivido isso, assim, os planos do Senhor, Isaías diz isso. Os planos do Senhor são muito mais elevados que nós. Eu fiz planos, mas o Senhor está realizando na minha vida os planos dele, né? E tem sido uma benção. Então, eu digo para alguém que tenha vivido, assim, desafios grandes, assim, com medo, né? Depender do Senhor é a melhor coisa que nós temos. Nós temos recursos, podemos fazer, fizemos, mas tem coisas na nossa vida que só o Senhor pode fazer, né? E se nós ficar, a palavra diz que maldito o homem que confia no homem, ou que faz do braço, né, a sua força, né? E confia na força do seu braço. Então, assim, o Senhor está esperando que nós venhamos depender totalmente dele, né? Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, põe a sua confiança nele. Então, eu quero ser essa mulher que confia no Senhor, que entrega ao Senhor. E por onde passar, eu quero esparramar essa semente aí de fé, de dependência, né? Uma vida voltada para a palavra, que pratica a palavra. Então, nós não estamos só viajando, só desfrutando da parte boa, mas nós temos envolvido com o evangelho de verdade, né? Uma vida de prática, de renúncia, de amor ao evangelho, de amor a uma causa. Nós temos uma bandeira que nós carregamos, né? Jesus é a nossa bandeira. E essa tem sido a benção de andar com o Senhor. E eu te agradeço por essa oportunidade, por essa amizade, por tudo que Deus tem te usado para fazer na minha vida, na vida do meu filho, e na minha casa. Obrigado, né? Eu estou aqui hoje, porque essa mulher me apresentou essa cidade. Não foi à toa que Deus trouxe ela, né, há uns anos atrás para cá. E há um tempo atrás eu estava pensando assim, quando Samuel saiu de Bagé, né, que daí caiu a ficha, eu pensei lá na adolescência, Deus organizou os meios para levar meu filho, né, levando, me dando uma amizade tão linda, tão abençoada,
E lá na adolescência eu já tinha dito assim, ó, lá no futuro, tu precisa dessa amiga, né? E eu já tô programando tudo lá pro teu futuro, né? Trouxe Samuel, e tá aí Deus trabalhando e fazendo, né? E eu louvo a Deus por isso, Márcia. Deus te abençoe. Deus te recompense por tudo, porque eu não vou conseguir. Te amo.